uma entrada aí no BTC USDT, Bitcoin. Estamos aí no TraderView, Bitcoin futuros na Binance. Então nós estamos chegando aqui, estamos numa tendência de baixa no M15, o H1 ainda se encontra em alta. O H1 ainda nós temos uma estrutura de alta ainda no H1 e estamos visando vendas. No caso, tivemos aqui uma mudança nessa estrutura do mercado, não tem liquidez interna para ser tomada nesses pontos aqui, então ainda estamos nessa toma de liquidez ainda. Esse retrocesso aqui foi só para mitigação, não tem liquidez interna para ser tirada. E esse aqui é os nossos alvos aqui para venda. Como estamos num M15 de baixa, eu estou pegando um pequeno retrocesso no range aí, porque chegamos aqui numa região de interesse do M15. Então estou pegando aí contra a tendência do M15 para fechar aí o possível range de 5 minutos, para fechar aí nosso movimento de 5 minutos. Estamos em toda essa pernada aqui ainda, estamos desde essa captura de liquidez. Aí aqui embaixo nós tivemos a mudança de caráter aqui embaixo, o MSS, e aqui foi só captura de liquidez. Aqui foi de fato o final da captura de liquidez, então temos liquidez nesses pontos aqui ainda para buscar. Tem liquidez nesse ponto, nós temos liquidez nesse ponto aqui, e temos aqui essa região de interesse aqui do 15 minutos, que é o único ponto aqui com FVG, pode escorar o preço aí. Então essa região aqui, que é onde é o alvo da nossa entrada de 1 minuto. Uma entrada curta aí de 1 minuto contra a tendência, tentando pegar aí 3 para 1 se for o caso. Essa entrada se deu aqui porque nós tivemos aqui, nós estamos num único movimento. Isso aqui não é liquidez porque se encontra dentro desse movimento, então isso aqui é o único movimento que se colocou para cima, não tinha liquidez para ser consumida. Aqui embaixo era o único ponto de liquidez para ser consumida, seria esse aqui, liquidez capturada aqui embaixo, e tivemos aí uma possível ruptura aqui na estrutura interna do mercado. Aqui nós estamos ainda num movimento único de subida aqui. Aqui abaixo não há liquidez, não tem liquidez nesses pontos aqui, o único ponto de liquidez tirada foi ali. Então aqui ainda é um único movimento, porque esse retrocesso não é válido, porque se encontra dentro dessa vela. Então é um único movimento aqui. Esse movimento de baixa seria para colocar um novo fundo. Então já temos liquidez capturada aqui embaixo. Esse ponto de liquidez aqui, esse ponto que gerou essa ruptura é um fundo falso aqui para captação de liquidez. Então gerou liquidez nesse ponto, indução no caso, e temos esses pontos de liquidez assim. O preço pode reagir já desse ponto de liquidez aqui em cima, mas como nós temos ainda pontos de liquidez aqui em 15 minutos, ainda esperaria uma reação por aqui assim. Aqui nós tivemos um movimento de toma de liquidez nesse ponto, que tínhamos um topo de indução, o preço voltou nesse order block aqui, gerando todo esse rompimento. Então temos esse ponto de liquidez e esse ponto aqui acima, ainda para poderia ser capturado. Essa leitura aqui nós tivemos um único movimento até aqui embaixo, esse aqui foi o único topo, porque esses retrocessos aqui não são válidos em tempo gráfico maior, em 5 minutos. Isso aqui é todo um movimento só, que retrocedeu nesse ponto e causou esse rompimento. Então aqui nós tivemos uma falsa estrutura, na qual nós tivemos então nesse ponto aqui o início de um fluxo. Nós tivemos aqui o início de um fluxo de baixa,
Isso aqui é um fluxo, aqui em cima nós temos liquidez descansando e aqui nós temos um bloco aqui que pode segurar o preço. Então, nesse ponto aqui também nós tivemos aqui um único movimento que saiu daqui, fez esse movimento de cima, tirando parcialmente essa liquidez, e não teve rompimento nessa estrutura aqui com esse único movimento. Tivemos aqui um movimento de baixa, esse aqui é um único movimento também, esse aqui é um único movimento, esse aqui é um único movimento. Então saímos daqui, viemos até aqui embaixo, tivemos um retrocesso. Esse retrocesso aqui gerou para nós um movimento aqui de fluxo. Então esse movimento de fluxo aqui ele gera liquidez nesses pontos aqui. Nós temos liquidez lá e liquidez nesse ponto. Esse movimento de fluxo que tinha indução a parte de cima foi capturada. Então aqui nós tivemos uma liquidez capturada nesse ponto aqui, que foi a que gerou esse fluxo, um falso rompimento. Tivemos aqui a captura e tivemos aqui então em 1 minuto um BOS. Tivemos esse BOS aqui, um BOS de 1 minuto nesse ponto. Então nós estamos nesse ponto, liquidez externa e liquidez externa aqui. Essa liquidez externa de 1 minuto, ela é liquidez interna para 15 minutos. Então se tivemos um BOS nesse ponto, tivemos um único movimento, a estrutura se colocou para cima, capturou a liquidez, não tivemos ainda o fechamento dessa estrutura. Eu creio que o fechamento dessa estrutura aqui se daria por um MSS nesse ponto aqui de 1 minuto. 1 minuto se colocaria para alta para mitigar esse ponto e voltar a descer. Então essa é uma visão do mercado. Aqui estamos num único movimento ainda. Não tivemos retrocesso desse movimento aqui. Note que esse fundo aqui, esse topo aqui, ele se encontra dentro desse movimento, então não é liquidez, não é válido, é um movimento só. Que chegou nesse ponto, o retrocesso está dentro do movimento, então continua sendo um movimento só até esse ponto. Esse retrocesso ainda se encontra dentro desse movimento, então ainda temos um único impulso aqui, não foi formado fundo ainda nessa estrutura. Se tivermos um fundo, não temos nada de liquidez, o único ponto de liquidez nessa pernada toda seria esse fundo aqui. Então poderia descer para gerar indução, para captura na descida, mas por enquanto é só um retrocesso para colocar um novo topo aí na estrutura de 15 minutos. Então nós só estamos tendo aqui, capturamos esse FVG, aqui nós temos um ponto de interesse de captura aqui. Isso aqui foi um movimento só, por isso estamos pegando esse 1 minuto aqui contra a tendência. 15 minutos nós tivemos um fundo, tivemos um retrocesso aqui, que no caso é o retrocesso que não tirou liquidez e causou aqui um fluxo. Aqui tivemos um retrocesso que causou um fluxo também nesse ponto aqui. Então temos liquidez nesse ponto, e aqui nós temos um FVG, então é o nosso alvo ali. Vou deixar essa operação aí acelerado o vídeo um pouco para não tomar muito tempo do nosso vídeo. Vamos aguardar.
E chegou a hora de pôr no break-even aqui a nossa operação. Chegando em regiões importantes ali, então aqui vai para o break-even, tira-se uma parcial nesse ponto. Vamos colocar aqui um B, break-even. E colocamos aqui, vamos botar isso aqui à direita. Então aqui tivemos um break-even, tiramos uma parcial nesse ponto aqui em cima. Ou poderíamos até encerrar essa operação já aqui, já está num lucro satisfatório ali. Então encerraríamos aqui esse trade aqui, 2,27. Lembrando que ainda o nosso alvo seria essa região de cima ali. Então esse é o vídeo, espero que tenham gostado e entendido. Uma explicação meio rápida e talvez meio bagunçada, mas é a leitura do fluxo.